Abra sua Bíblia no Salmo 2. A gente vai fazer uma breve meditação. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor por nossas vidas, famílias, situações que estão aqui diante de nós. Domingo tivemos já uma oportunidade de interceder por diversas situações que surgiram. Compartilhamos com a igreja, mas hoje temos uma liberdade maior aqui também. A maneira como a gente conduz o tempo e é tempo de invocar o Senhor. Queria te convidar a gente ler esse texto. Quero ler apenas alguns versículos. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Salmo 2, versículo 1 a 4, diz assim: Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Mais uma vez. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Versículo 11. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Irmãos, esse texto aqui é apenas para a gente invocar o nome do Senhor na noite de hoje e nos ajudar a refletir nesse pequeno salmo. É interessante, no sábado que antecedeu, uma semana atrás, a gente se reuniu aqui na igreja, tivemos um tempo de conversa, separamos uma noite para conversarmos, não foi uma pregação, mas foi um tempo de meditarmos e refletirmos na palavra de Deus e em alguns outros textos, e refletirmos sobre esse momento que o país vive e sobre a nossa posição como cristãos de sal e luz nessa hora, nesse tempo de polarização. Se você perdeu, se você desejar, se você escuta, ouve, a hora que você achar que deve ouvir, compartilha com alguém. Está disponível no YouTube da igreja, no Spotify e em outros meios aí de redes sociais. E eu compartilhei com os irmãos naquela noite, só para falar aqui, porque eu estou vendo gente que não, alguns que não puderam vir. Compartilhei só que a leitura desse livro do Jonathan Leeman, Porque se enfurecem as nações. Ganho nada com isso, eu comprei esse livro, inclusive. Estou divulgando porque é bom. Uma boa leitura que pode te ajudar, da Thomas Nelson Brasil. Esse pastor, ele tem doutorado em teologia política e tem excelentes textos já traduzidos para o português. E ele é da igreja do pastor Ele hoje está em outra igreja, continua trabalhando no ministério chamado Nove Marcas, que é do pastor Mark Dever, de Washington. Ele é um pastor em Washington, capital. Então você imagina o contexto que esse homem vive, das experiências da sua igreja local e convívio ali, e da toda essa situação de tensão e polarização que o próprio Estados Unidos tem vivido já nos últimos anos, e que a gente também passa por uma experiência semelhante. Vale a pena a leitura, até para você compreender, revisar alguns conceitos que você tem, dialogar, porque um livro é isso, né? É uma forma de você dialogar com alguém que está pensando, refletindo de um outro ponto de vista e te ajuda a abrir um pouco mais o seu leque de argumentação, de conversa, de reflexão. E é o que a gente está precisando. A gente está precisando refletir e pensar biblicamente. E ele, logo no início do texto, do livro, aliás, no capítulo 1, e aliás, ele cita esse salmo, e talvez você não tenha percebido, mas é justamente o título do livro, a primeira frase aqui do versículo 1. Por que se enfurecem as nações? Aí ele brinca com esse título e vai falar sobre essa questão.
de que no mundo que vivemos, o conflito de deuses que nós estamos inseridos. Não importa se a pessoa se julga ateu, agnóstica, o que quer que seja, cada um tem uma cosmovisão. Essa cosmovisão, ela dirige suas decisões, suas ideias, seus conceitos, pensamentos, e isso envolve todas as áreas da vida, política, vida na cidade, a vida no país, a cultura, etc, etc. E nós cristãos também. Nós temos nossa visão sendo sempre tendo o filtro da palavra de Deus, do Evangelho. E numa hora como a gente vive, como a de hoje, esse salmo, a sua aplicação é para a gente entender que há uma fúria de sistemas que se levantam contra os valores de Deus. Por favor, eu não estou falando sobre o primeiro turno aqui no Brasil, eu só estou falando, não importa a época, não importa o momento, entenda que nós estamos sempre numa batalha espiritual. Mesmo quando você está vivendo um momento de prosperidade e um momento de escassez. Um momento de você considerar, e pode ser tudo considerações corretas e justas, de muita vitória na tua vida, ou quando você considera que aquilo é muita luta, é uma fase de muita, enfim, de muito peso. São aquelas questões de saúde, doença, riqueza, escassez, tensões. Mas a gente não pode esquecer, enquanto estivermos nesse mundo, quando você foi alcançado por Cristo, teve a experiência do novo nascimento, você pertence a um novo reino. E tudo aqui está em trânsito para um propósito final. E se você desviar a rota do teu olhar, de onde você coloca a tua esperança, as tuas grandes ambições da vida e tudo, cuidado, não esqueça, estamos em trânsito. Você pode pensar que agora é um momento da prosperidade, mas não esqueça, é só um momento. Tem um próximo capítulo, tem um próximo passo. E tudo conspira contra os valores do Senhor, enquanto estivermos nesse mundo caído, que jaz no maligno, e que conspira contra a minha vida e contra a tua vida, somente nós que somos do Senhor. Não há trégua. Não há um tempo de trégua enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja. Não esqueça essa realidade que nós somos cidadãos do céu, mas estamos aqui na terra para exercer também a vida aqui enquanto o Senhor não vem. Então viva com integridade, vida na dependência do Senhor, seja sal e luz, mas não esqueça que nações se levantarão contra os valores do reino. Sistemas se levantarão contra os valores do reino. As trevas sempre tentarão se levantar onde houver a luz. Mas onde houver a luz, as trevas não permanecem. Pode fazer um teste aqui, que a gente não vai fazer porque está transmitindo o culto online, está gravando, etc. Mas tenta. Apaga a luz e acende uma velinha para ver o resultado de uma pequena chama de luz. Só que a igreja não é para ser uma pequena chama de luz. É para essa velinha se juntar uma outra, a uma outra, a uma outra, e que, pela misericórdia e graça de Deus, a intensidade dessa luz brilhe mais e mais, até o dia raiar. Em Provérbios. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente veio aqui para interceder, para orar. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor reina soberanamente. Ele é o Senhor da história. Como é que está o texto? É muito bonita essa frase que usa aqui, porque usa de ironia para a gente acordar um pouquinho. A gente às vezes, pelos dias que a gente tem vivido,
E de novo, não apenas por domingo agora e o momento que o Brasil vive, mas de um monte de coisa que vai acontecendo na nossa vida. Eu quero só falar mais uma vez, porque eu estou falando a partir de uma sequência aí, de um momento. E semana passada foi uma semana muito tensa, pesada, e domingo foram várias pessoas na nossa igreja local aqui, atordoadas com diversas circunstâncias que tinha nada a ver com voto. Hello? Tinha outros assuntos, tinha luto, tinha gente em hospital, aliás, tem ainda, tem gente com crises, com vida e etc, 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 e também o voto. Que cada um aqui foi exercer, foi fazer, participar, acompanhar, e ainda estamos agora vivendo um momento de nação de tensões, de momentos que temos que orar a Deus, mas eu continuo batendo nessa tecla. E qualquer que seja o resultado no segundo turno, qualquer que seja o resultado dessa semana na tua vida, qualquer que seja o resultado daquilo que você está esperando chegar de notícia, o Senhor está soberano na história. E tudo aquilo que são de valores que se levantam contra os valores do reino de Deus, versículo 4 diz: aquele que habita nos céus dá risada. Interessante essa ideia. A ideia tomou nosso coração, não no sentido que a gente vai rir literalmente de uma desgraça, de uma notícia ruim. Não é isso, mas ao mesmo tempo, você não deixar aquele pacote, aquele embrulho que chegou escrito com malignidade, com perversidade, com injustiça, é saber, esse embrulho parece que chegou mais pesado dessa vez, parece que é um pacotão mesmo, mas é um pacote que tem seu tempo determinado. Ele vai passar. Vai passar. Assim como nossa vida é um sopro, é um trânsito, é um momento. Aliás, o irmão Carlos pregou domingo passado agora, esse último domingo, com uma beleza no texto e na sua idade. A gente estava num culto especial aqui, honrando os nossos irmãos da terceira idade. Obrigado, viu, pastor Carlos Santana. Deus é bom, né? O tempo todo. Tempo todo Deus é bom. Amém. É isso. Porque isso inspira o nosso coração. Se você é jovem, mais novo do que eu, ou na minha idade também, que não cheguei ainda na idade do irmão Carlos, mas aí ele, hoje eu estou olhando e falo, Senhor, preciso ser lembrado. Porque é possível chegar com os nossos cabelos brancos, grisalhos, mas com uma vida de fidelidade ao Senhor. Porque Deus é Deus presente na nossa vida e história. Mas talvez você chegou aqui cansado. Hoje eu cheguei. Aconteceu um monte de coisa, chegamos cansados. E outros irmãos aqui, porque o dia a dia ele é assim. Ele tem surpresas e tem coisas que fogem da nossa agenda. Mas, ao mesmo tempo, que boa, que pausa abençoada. Que momento abençoado. A gente parar agora de se voltar ao Senhor. Senhor, estou precisando de descanso, estou precisando de renovo, minha alma necessita do Senhor. E aí sabe o que você faz? Você faz o que a gente começou a fazer aqui. Que Deus nos deu esse recurso, as canções, as letras, esse momento comunitário, que eu não sei se você já parou para pensar, eu queria só te provocar a pensar umas coisas que são tão belas, e às vezes você não prestou atenção, não pegou. Que a gente está aqui, quem está online vai estar em outra experiência. Talvez não, com certeza você não está percebendo porque nossa transmissão ela é simples. Nossa maneira de fazer aqui, a nossa igreja é pequena. Mas, desde que chega, gente, eu cheguei em cima da hora hoje, foi necessário, não tinha como chegar aqui antes. Aí cheguei, não consegui nem cumprimentar o Edson Meire, mas já vi a mesa pronta ali. O pastor Jair chegou também depois, né? Pastor Jair, por quê? Porque vem do trabalho, a correria. Mas chegou, já tinha gente em comunhão. Já tinha gente tomando um cafezinho quente nessa noite fria. Já tinha o pessoal passando a música aqui, porque também ninguém é profissional, ninguém ganha o cachê depois no final do culto, e nenhuma música que é pago. Cada um veio da sua atividade, sentou aqui, compartilharam as canções, sei lá como é que foi feita essa combinação. Aí, toca aqui, faz ali, dá uma risadinha aqui.
E é isso tem a ver com você, porque a música que está sendo cantada aqui é para pegar o teu coração também e te envolver nessa melodia, nessa letra, para você, opa, essa melodia, essa canção, essa arte, essa beleza, isso vai tocando a nossa alma. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio, está nas nossas vidas, mas está no nosso meio como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, você pode levantar, você pode ficar sentado, você pode levantar a mão, você pode fechar os olhos, você pode andar no corredor aqui, porque hoje, ainda mais terça-feira, tem um grupo menor aqui do que domingo, ninguém está xeretando o que você está fazendo, deixando de fazer. Você faz. Mas é interessante que estamos na presença do Senhor. Não por causa de um ritual religioso, mas porque desde que Cristo nos salvou, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, nosso coração. Isso nos faz igreja, porque aí quando eu estou como mais um, que é nascido de novo, a igreja é essa coisa chamada igreja viva do Senhor. E aí a gente vai clamar aqui agora, a gente está meio atordoado com algumas coisas que têm acontecido, e sim, estamos atordoados também com o momento que o nosso país vive. E precisamos levantar um clamor de misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do rumo da nossa nação. E eu não quero perguntar para você qual é a tua opinião sobre isso, aquilo, outro, porque o resultado que vier continua tendo misericórdia. Mas enquanto a gente está nesse processo, é momento de orar, é momento de jejuar, de invocar o nome do Senhor, sim. De clamar ao Senhor, sim. Nesse sábado que estivemos aqui na igreja, estava falo de novo, não existe candidato perfeito, não existe grupo político perfeito, e todos têm sinais da queda. Mas há algumas coisas que a gente sabe que não condizem com os valores do reino de Deus. É claro, é fato, e precisamos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Há diferentes graus de injustiça, há diferentes graus de um monte de coisa. E nesse momento o que a gente precisa fazer? Orar e clamar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. E com isso, eu quero já deixar os irmãos tranquilizados. Ninguém precisa ficar tenso, tremendo, porque às vezes tem... Né, já tive umas experiências aqui na igreja bem desagradáveis, com coisas mais simples. Eu não vou falar de nome de candidato nenhum desse púlpito, e nada disso vai acontecer no nosso meio. Mas nós vamos jejuar e orar e fazer a nossa parte como igreja. A gente vai clamar pelo Senhor, Senhor, tem misericórdia. Até porque, eu já compartilhei com os irmãos, vou só abrir mais uma vez aqui, algo que eu falei na noite, que talvez você estava aqui, e, enfim, me perdoe por repetir novamente. Eu já tomei muitas decisões erradas. Porque num momento interpretei tal decisão política e escolhi tal e tal candidato ou candidata, e depois veio um desdobrar de um monte de coisa. Por quê? Porque naquele momento eu julguei daquilo que me era revelado, aquilo que me era colocado. Depois você vê que as coisas andaram mais um pouco, estourou aqui, estourou ali. Você fala, opa, não era bem assim. Então, sempre cuidado. Até onde você vai com suas palavras, o seu comprometimento nesse jogo da política, do poder. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você fique isento, que você vai voltar, vai fazer aquilo que é necessário para a nossa nação. Mas, o que a gente faz? Senhor, não sei. Eu vou tentar votar, considerar algumas coisas de acordo com os valores do reino, aquilo que está mais de acordo, mas ao mesmo tempo o Senhor continua tendo misericórdia, continua derramando a tua graça, porque no final das contas o Brasil pode viver um outro momento de prosperidade ou de luta, mas a igreja ela tem que ser fiel em qualquer dessas circunstâncias, eu e você. Nosso caminhar é de, Senhor, nos guarde a sermos fiéis ao Senhor até o fim. E assim a gente vai prosseguir. Mas lembrando do Senhor, o Senhor é Senhor, soberano sobre tudo. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam.
Irmãos, a gente não se refugia em sistema político algum, no candidato A, B, agora é só A e B, né? Não é nisso. Nosso refúgio está no Senhor. Mas, de novo, é tempo de orar. É muito triste, eu percebo, a gente tem... Eu louvo a Deus pelo grupo que está aqui, não me interprete errado. Louvado seja Deus pelo grupo que está aqui. Eu falo isso porque eu não controlo a agenda da igreja, das pessoas. Há muitos problemas, que nem a D estava se programando para vir, e na última hora começou a ter uma dor lá na perna, quase não ia conseguir vir também para cá. Que ela fez a cirurgia e tal, e teve alguma questãozinha lá, enfim, mas deu para ouvir. Então, assim, eu vou lá saber o que aconteceu na casa do meu irmão, de outro. Se a gente viver nessa coisa, fica chato, fica pesado. Então, não é isso que eu estou falando. Não estamos falando de legalismo, de controle, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem alguma dúvida que é tempo de orar, irmão? Tem alguma dúvida que é tempo de jejuar e consagrar a tua vida, a tua família e o nosso país ao Senhor? Tem alguma dúvida que estamos numa batalha espiritual, de novo? Não porque um candidato é mais maligno do que o... Não é nesse sentido. É porque estamos na iminência de decisões que são espirituais também. Então, no meio de tudo isso, como a gente discerne esse tempo? Pela graça e misericórdia do Senhor. E podemos ter conversas civilizadas, educadas, e expor várias coisas, vários pontos. Podemos conversar, mas nesse momento, como igreja, a gente ora, clama, invoca o nome do Senhor e o Senhor tem misericórdia. Porque se for tempo também da gente passar por mais aperto, que seja para a glória do Senhor. Se for tempo de, como tenho falado também, com mais prosperidade, mais isso, aquilo, não sei, mas que seja tudo para a glória do Senhor. Então, que o Senhor nos conduza. E de novo, teu coração como está hoje? Que o Senhor conduza teu coração, tua vida, tua família, tua casa. Mas a gente está precisando buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto é tempo. É tempo de buscar o Senhor. Não vacile. Não fique esperando que algo pior aconteça, só para então, devia estar buscando. Não, busque o Senhor enquanto é tempo. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Então, igreja, nós vamos orar nessa noite, nós vamos clamar ao Senhor agora. Até porque, muito obrigado aos irmãos do louvor nessa noite, as canções que a gente louvou já nesse primeiro período, vocês perceberam? Todas exaltando o Senhor. E eu queria cada vez mais, assim, com todo carinho, falar mesmo, a equipe do louvor, na hora de separar as canções, a gente tem que prestar atenção na letra. Letra, eu quero evitar a letra de quero, 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 me dá, me dá, me dá, Senhor é meu paixãozinha daqui, paixãozinha de lá. Não. Tem muita besteira que a gente canta. A gente precisa resgatar, não é música até porque é antiga, não é esse sentido, mas temos que resgatar músicas que falam da grandeza do Senhor, que exaltam, que é palavra de Deus, que tem letra bíblica, que não tem achismo, que exalta. Como domingo a gente cantou músicas do cantor cristão e da harpa, que foram propositais pelo dia, mas irmãos, a gente está já com repertório, joga uma para cada domingo, que tem letra boa ali, tem mais ainda. Para quê? Para isso ajudar a igreja a louvar, a exaltar, para ensinar uma nova geração a louvar o Senhor, a exaltá-lo, a falar da grandeza do Senhor, porque o que a gente está precisando para os dias de hoje? Que esse mundo veja uma igreja em adoração verdadeira. As pessoas têm que entender que e eu quero falar inclusive da igreja local, física mesmo, quando ela está reunida. A pessoa tem que saber que quando ela está numa igreja, de novo, por favor, até eu estava brincando com algumas pessoas, não é porque a igreja é mais escura, mais clara, tem um móvel assim, não, mas ela tem que saber a diferença, que ela está num lugar de adoração ou num lugar de palestra gospel. Se ela está indo para um evento, sei lá o que, de promoção, não sei das quantas, ou se é um lugar que aquele povo se reuniu para adorar o Senhor.
Porque bagunçaram tudo. Igreja virou um teatro de auditório, sei lá do quê. De eventos. É esquisito que a gente está virou. Bagunçamos demais já. E as pessoas do mundo, aqueles que não estão em Cristo, quando vê a igreja do Senhor reunida num prédio, num local, no seu ajuntamento chamado igreja, tem que saber que há uma diferença, que ali tem um povo que está adorando a Deus. O cara não pode entrar aqui e pensar assim, não é um show que está tendo? Pensei que era música gospel. Não. A pessoa tem que estar aqui e falar, não, está tendo adoração. Está tendo louvor, está tendo palavra de Deus. Tem um povo ali que está orando. Tem que saber a diferença, porque aqui invoca o nome do Senhor. Tem que saber que vem para cá e o culto não tem 30 minutos de aviso, 40 de música e 10 de palavra. Tem um desequilíbrio nisso. Por favor, vocês estão entendendo, né? Não é para a gente ser azedo, não é nesse sentido, mas tem que ter. Está na hora da gente clamar, se o Senhor tem misericórdia. É resgatar valores nesse sentido, não é no sentido de virar uma igreja religiosa, sei lá. É no sentido de presença de Deus. O Senhor está aqui. Para que a gente está aqui? Porque vale a pena. Vale a pena a gente estar junto, vale a pena a gente ter esse momento, vale a pena a gente estar olhando um para o outro aqui e falar, vale a pena. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Fica firme, vai valer a pena. Já está valendo, é difícil, é duro, o caminho é duro, mas vai valer a pena. E no processo todo que a gente está vivendo, lembre-se, nosso Deus está às portas. O Senhor está às portas de buscar a sua igreja. Está sim, está sim. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos dê da graça. E que a gente lembre, Senhor, o Senhor está vendo que está difícil aqui? O Senhor está vendo que está complicado? Sim, estou vendo, mas aquele que habita nos céus dá risada. Mais uma vez, bendito aquele que encontra refúgio no Senhor. Que o teu coração encontre refúgio no Senhor. Eu quero te convidar, vamos ficar em pé nesse momento, vamos louvar a Deus mais uma vez. E vamos cantar um louvor mais uma vez? Pode repetir um desses, vai pela letra que vocês acharem. Quero bem sugerir. Todos foram canções muito gostosas mesmo de adorar o Senhor. Vamos cantar uma dessas canções. Fiquem à vontade mesmo, escolha aí que vocês acharem que está mais dentro. E quem está aqui, vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. E aí na sequência a gente vai começar a clamar ao Senhor. Invocar, tá bem? Como igreja, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, vamos louvar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.